Beijo. O atacante Pedro já voltou a participar dos treinos com o grupo do Flamengo. A expectativa do clube é que ele retorne aos gramados na final da Libertadores. A gente vai ver na reportagem e na volta a gente comenta. Rodolfo. Mais rápido do que imaginava. Pedro já deu o último passo na recuperação da fratura do antebraço direito. O camisa 9 participou do treino com os demais companheiros, porém sem contato direto. Ele trocou a imobilização com proteção abaixo do cotovelo, o que permite mais mobilidade. O centroavante foi submetido a um exame de raio-x na segunda-feira e a recuperação segue como planejado pelo Departamento Médico do Flamengo. O rubro-negro também já deixou preparada a proteção que Pedro utilizará quando retornar aos gramados. O atleta está fora desde a semifinal com o Racing, quando teve a fratura. E desde então, Felipe Luiz vem improvisando o ataque. A esperança é contar com Pedro na final da Libertadores. A tendência é que ele continue evoluindo e, caso retorne antes do previsto, o jogador atue por cerca de 60 minutos na partida. Pedro acumula a marca de 12 gols e 6 assistências em 21 jogos disputados nesta temporada do Brasileirão e 2 gols em 10 partidas na Libertadores. Ele já conquistou o torneio pelo Flamengo em 2022, jogando ao lado de Felipe Luiz. O atacante foi artilheiro daquela edição continental com 12 gols. Agora é correr contra o tempo para, quem sabe, contar com o centroavante em mais uma decisão. Boa tarde, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Acompanha com a gente também pelo Twitter, o novo X, né? O Twitter já tá antigo. Hashtag SBT Esporte, e assim você conversa com a gente. Pode aparecer também a tua mensagem aqui na tela da televisão. Vene Casagrande, então quer dizer que o Pedro está sendo preparado para a grande final da Libertadores, é isso? É, exatamente, Fernandinha. Ele está sendo preparado, não quer dizer que ele estará à disposição na final da Libertadores. O Flamengo vem fazendo uma força-tarefa juntamente com o jogador para tentar tê-lo à disposição, pelo menos para esse jogo que a gente sabe que é o jogo mais do Flamengo, é o jogo mais importante do Flamengo nessa temporada e também um dos jogos mais importantes da história do Flamengo, porque o Flamengo pode se tornar o primeiro tetra Libertadores aqui no futebol brasileiro, tal como o Palmeiras. Mas enfim, o Flamengo vem tentando deixar o Pedro à disposição. Existe essa boa notícia que ele voltou a trabalhar no campo com os demais companheiros numa parte da atividade, sem ter muito contato, isso precisa ser dito também. Então, assim, existe essa preocupação do Flamengo em tentar tê-lo à disposição da melhor maneira possível. E quando a gente fala da melhor maneira possível, é pensando na parte física, ritmo de jogo, porque ele está um tempo sem entrar em campo. Isso tudo está sendo levado em consideração. Mas, pelo menos, da parte do jogador não está faltando esforço. Ele está fazendo de tudo, dentro do possível e também do impossível, para tentar ficar à disposição para esse jogo no dia 29 de novembro, como a gente vem relatando. Ô, Lucas Pedrosa, e aí é uma situação delicada, né? Porque um jogador desse calibre, que estava sendo um jogador muito importante, e vamos supor, ele vai conseguir jogar a final da Libertadores. Será que começa jogando? Olha só a dúvida na cabeça do treinador. Claro, com certeza, mas eu acho que se o Pedro estiver realmente à disposição, ainda mais voltando a treinar, ele vai jogar. Eu não vejo... Mas se ele for ficar só no dia da final? Fernandinho, ele joga, não tem o plata. Ele é o titular. Ele vai jogar. Eu ia comentar exatamente isso agora. O Flamengo tá sem o plata. Tudo bem que o Bruno Henrique até subiu de rendimento aí nos últimos jogos. Conseguiu fazer gol, conseguiu ser importante, mas ainda tem a própria questão extra-campo dele. Então eu vejo o Pedro hoje, se ele voltou a treinar hoje, ele vai ter 15 dias para se preparar. E digo mais, assim... Caso não seja extremamente necessário ou recomendado que o Pedro jogue algum jogo pelo Flamengo até a final, eu preservaria o Pedro. Eu manteria o Pedro treinando, recuperando a forma física, sendo totalmente preparado para a final da Libertadores. Sei que é reta final de Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo tem jogadores o suficiente, inclusive o próprio Plata, que vai estar podendo estar à disposição dentro do Campeonato Brasileiro para suprir a ausência do Pedro. Agora, se a gente for pensar em final, eu acho que o Pedro é um cara muito decisivo para o Flamengo não tê-lo como titular. Fernandinho, só para o torcedor de casa entender, porque muita gente deve ter visto as imagens dele treinando com uma proteção. Aquela proteção ali é totalmente diferente da proteção que ele irá utilizar quando ele voltar a jogar uma partida e se ele entrar em campo na final da Libertadores. Porque aquela proteção não pode, não é permitido pela Conmebol, nem pela CBF, por nenhuma entidade. Porque ela é uma proteção extremamente dura e isso pode fazer o adversário correr risco, caso tenha contato ali. Então, só para o torcedor de casa entender, pronto, se ele está com aquela proteção, é sinal que ele pode entrar em campo. Não é assim. Existe uma outra proteção que o Flamengo está buscando.
buscando para tentar botar no Pedro para ele poder jogar com essa proteção. E até para ele mesmo, né? Porque exatamente. Se ele cai e tá com o punho, né, totalmente imobilizado e ele cai, imagina, em cima, ele destrói o braço dele. Porque ele não passou por cirurgia, porque o departamento médico entendeu que ele não precisaria. Mas se ele tiver um contato e voltar a criar um dano ali, ele pode precisar passar por uma cirurgia. Por isso que ele está sendo, digamos assim, administrado no dia a dia para algumas atividades, ele não ter muito contato, para não ter esse risco, que aí senão você perde o Pedro de vez mesmo. Ele vai bater bola, né? Ele vai bater bola, ele vai manter o ritmo, ele vai fazer treino físico, ele vai fazer o treino tático, técnico, mas eu não acho que ele vai fazer um treino de disputa, de coletivo, por exemplo, como o Flamengo geralmente vai fazer nessa reta final. Então, na minha opinião, o Pedro, ele, como eu disse, cara, eu acho que o Flamengo tem que fazer de tudo para ter esse cara na final do dia 29. No jogo contra o Palmeiras, inclusive, ele foi muito decisivo. Tanto ele quanto o Vitor Roque brilharam naquele jogo ali. E ele foi o cara que deu o gol, que fez assistência também e fez o seu gol também. Então, o Pedro, a gente sabe de toda a capacidade dele. Pro Flamengo, ele vai ajudar bastante. E, desculpa, Fernando, te cortei. Não é só o Pedro que está sendo trabalhado para a final. O Jorginho é outro jogador também, porque o Jorginho ele tá com uma lesão muscular, que é diferente da lesão do Pedro, que foi de impacto. Só que essa lesão muscular do Jorginho é muito parecida com a que ele teve recentemente e que ele ficou fora de vários jogos, vocês vão se lembrar. Que ele voltou e depois ele precisou ficar fora novamente. Então o Flamengo está tendo esse cuidado para não acontecer o mesmo. Aí ele volta e fica fora novamente. Então, eu acredito que o Jorginho também só volte na final da Libertadores. E aí o Flamengo atualizou a lista dos outros jogadores que estão no departamento médico. O Alan se recupera de uma fascite plantar e segue em tratamento com o departamento médico. O Jorginho, como o Vene falou, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física. Já o Léo Ortiz, ainda com resquício de dor no tornozelo após um trauma sofrido na região, segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico. Vamos falar agora também aqui do Flamengo em relação às saídas, né? A gente vai... Não é as saídas que a gente vai falar agora? Aí, ó, o Flamengo já planeja algumas saídas para a próxima janela. São 3 jogadores que devem deixar o clube. Atenção, Lucas Pedrosa, o goleiro Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, acho que foi uma notícia até em primeira mão sua, né, Vene Casagrande? O zagueiro Cleiton, que tem acordo com o Wolfsburg da Alemanha, que também foi uma notícia sua. E o zagueiro Pablo, que tem treinado a parte do elenco, tem vínculo até dezembro, tem mais alguém de saída. Esse jogador é um jogador que eu realmente fico muito curiosa. E ele pode ser tricampeão da Libertadores. Exatamente, porque ele estava no Flamengo em 2020... 2021. Ele estava no Flamengo. Em 2022? Não sei. O Flamengo foi campeão em 22. Então ele estava no Flamengo em 22 e aí foi vice em 2021. Ele foi campeão da Libertadores. No ano passado, ele era do Botafogo. Campeão. Só que, gente, ele jogou, sei lá, nem 20 minutos se somar tudo. Sim. Ele entrou num jogo, aí se machucou e saiu. Depois ele entrou no jogo e logo depois se machucou. Ele nunca jogou. Ele jogou esse ano? Não jogou, né? Não jogou. E aí ele foi campeão. Tava lá na festa do Botafogo com o Libertadores. Ele tava lá. E aí esse ano ele volta pro Flamengo. Fica treinando a parte, né? Ele tá treinando a parte, não. Mas ele tá com algum problema físico? Não, é só uma escolha do Flamengo. Foi uma opção técnica do Flamengo, porque o Flamengo tentou uma saída dele de uma maneira amigável, digamos assim, mas o jogador não quis. E ele tem esse direito, tá? Não adianta a gente xingar o jogador, porque o jogador ele tem contrato com o clube, ele entende que ele rescinde se ele achar uma boa pra ele. E de boa, sim, ele entendeu que não era o melhor caminho para ele nesse momento, ele não quis rescindir. E o Flamengo também tem o direito de não querer utilizá-lo, tanto é que bota ele para treinar totalmente sozinho em horários diferentes. Por exemplo, se o elenco treina de manhã, ele vai treinar à tarde no CT. Se o elenco treina à tarde, ele treina pela manhã. Inclusive, ele até postou um vídeo aí recentemente com a legenda: clima de final de Libertadores é especial, é diferente. Como se ele tivesse vivido esse clima nos anos anteriores. Ele não viveu. Ele postou isso? Ele postou. É sério, ele postou. Mas assim, tem gente que trabalha na área jurídica que alega que ele está fazendo isso é a opinião das pessoas, tá? Isso não quer dizer que ele vai fazer isso. Que ele está fazendo isso para depois ir à justiça para tentar algo do Flamengo. Isso é uma opinião de alguns advogados. Repito, não quer dizer que ele vá fazer isso. Mas em dezembro ele vai dizer adeus ao Flamengo. O Flamengo não tem nenhuma pretensão de renovar com ele. Ele também não deve ter. Em dezembro mesmo. Acaba em dezembro o contrato dele. Esse aí eu arrisco a dizer que foi o pior investimento do Flamengo nos últimos anos, custo-benefício, porque ele não rendeu nada. Tem um cara... Chegou para ser titular,
Fabrício Bruno chegou para ser reserva, a gente viu aí o que aconteceu, né? Fabrício Bruno hoje está lá na seleção. Tem um cara que ele viveu um tempo parecido, num momento diferente do Flamengo. Vocês lembram do Lucas Mugni? Lembro. Sim. O Lucas Mugni foi... Você lembra disso, Pedrosa? Foi mais ou menos isso aí. Ele até era o camisa 10 do Flamengo, e aí depois o Flamengo falou que não era ele, e tentou negociar, e ele decidiu que não queria ser negociado, e ficou treinando assim, não foi isso? Foi. Eu acho triste, assim, pro atleta. Hoje o Lucas Mugni, inclusive, é um jogador importante lá no Ceará. Aham. É um cara que participa de gol, que não é titular absoluto, mas entra com frequência. Mais uma vez, cara, eu entendo que talvez o Pablo esteja encarando esse último ano como o último ano da carreira dele em alto nível. Não duvido que no ano que vem ele apareça numa Série B, que ele apareça em outra equipe ou ele vá para outro país, mas eu acho que é um pouco de falta de ambição do atleta quando ele prefere ficar treinando e separado do que de fato jogar futebol. Outro jogador Tem que vai mais, sair. além? O Juninho vai sair, porque o Juninho é um jogador, a gente já trouxe Você essa informação trouxe, aqui, que a diretoria, Felipe Luiz, entenderam que não foi uma contratação certeira, tanto é que ele não é utilizado. Mesmo na ausência do Bruno Henrique, na ausência do Pedro e na ausência até mesmo do Gonzalo Pato, o Juninho não tem recebido oportunidade. Por quê? A comissão técnica entende que ele não tem o perfil para poder assumir. Então, na próxima janela, ele vai dizer adeus. E olha, será retomado daqui a pouco, às 3 horas da tarde, o julgamento do Bruno Henrique. A audiência havia iniciado na última segunda, a gente até mostrou aqui, porém o relator do caso sugeriu a absolvição do atacante do Flamengo e um dos auditores pediu vista do processo, e aí a sessão foi interrompida. Fala nação rubro-negra, hoje trago notícias importantes sobre o Mengão e que prometem movimentar bastante os bastidores do clube. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo está interessado na contratação de João Arias, jogador que vem se destacando no futebol sul-americano e que já desperta a atenção de vários clubes. O nome do atleta agrada muito à diretoria rubro-negra, que busca reforços de alto nível para montar um elenco ainda mais forte e competitivo visando a temporada de 2026. O Flamengo entende que precisa de peças decisivas para voltar a dominar o futebol brasileiro e brigar de igual para igual nas competições internacionais, e por isso vem analisando jogadores com características que possam elevar o patamar do time. Arias é visto como um atleta versátil, habilidoso e com grande capacidade de criação, podendo agregar muito ao sistema ofensivo do Mengão. A diretoria já vem fazendo um planejamento antecipado para a próxima temporada e o foco é trazer jogadores que cheguem para ser titulares e façam diferença desde o primeiro minuto em campo. O elenco precisa de opções de velocidade, intensidade e qualidade técnica, e o colombiano se encaixa perfeitamente nesse perfil. O interesse do Flamengo demonstra a ambição do clube em montar um grupo poderoso que seja capaz de disputar todos os títulos possíveis em 2026, inclusive competições internacionais que exigem ainda mais força e regularidade. A ideia é formar um elenco equilibrado com nomes experientes, jogadores em ascensão e atletas que possam resolver jogos complicados. João Arias é exatamente o tipo de reforço que se encaixa nesse projeto. O atleta tem contrato em vigor e sua negociação não deve ser simples, mas o Flamengo estuda alternativas e observa atentamente o mercado para encontrar uma forma viável de concretizar a contratação. Além disso, o projeto esportivo do Mengão para 2026 é um dos mais atrativos do país, com uma equipe competitiva, um calendário cheio de grandes desafios e a promessa de um time que vai disputar títulos e buscar novamente o protagonismo no cenário nacional e internacional. O interesse no jogador mostra que o Flamengo quer montar um elenco dominante que dê orgulho à torcida e que esteja pronto para encarar qualquer adversário dentro e fora do Brasil. Com reforços de peso e investimentos bem planejados, o Mengão quer voltar ao topo e escrever mais um capítulo histórico em sua trajetória. A expectativa da torcida é enorme. 2026 promete ser um ano de muitas emoções para todos que vestem e apoiam o manto sagrado. Então, nação rubro-negra, o que vocês acham de João Arias no Flamengo? Deixem a opinião de vocês e fiquem ligados, porque vem muita novidade por aí.